Sejam todos muito bem-vindos à Hora de Histórias Assombradas. Hoje, vamos explorar um mistério único, mergulhando no passado e desvendando os segredos de uma cidade fantasma muito diferente das outras. Cidades fantasmas geralmente são vestígios do tempo, abandonados por diversos motivos, mas a que falaremos hoje tem um propósito sombrio e intrigante. Mas antes de começarmos essa jornada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias como essa para vocês. Compartilhe com seus amigos e ajude a espalhar esses mistérios. Agora, prepare-se para conhecer uma cidade que não é exatamente o que parece. Cidades fantasmas são geralmente fascinantes vestígios do passado, capturando os ecos de vidas que um dia existiram e as histórias de comunidades que floresceram e depois desapareceram. Elas podem ter diferentes formas e tamanhos, e cada uma delas tem uma história única por trás. Esses lugares geralmente são abandonados e desertos por vários motivos, como escassez de recursos, desastres naturais ou mudanças econômicas. Mesmo com o abandono, esses locais frequentemente atraem visitantes em busca de desvendar os mistérios do passado. Mas uma cidade fantasma que vamos explorar agora quebra as expectativas e é muito diferente da maioria das outras. E você entenderá o porquê. Em 1953, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul chegaram a um acordo para cessar o fogo, o que pôs fim à Guerra da Coreia. Isso criou uma base frágil para algo próximo à paz entre os dois países, mas é claro, com algumas condições. Uma dessas condições foi a criação de uma zona desmilitarizada, de 4 milhas de largura na fronteira entre os países e cada nação teria que abandonar todos os assentamentos, exceto um dentro dessa zona desmilitarizada, mantendo apenas um posto de observação de sua escolha, funcionando como uma vitrine das respectivas ideologias e sistemas de cada país. A Coreia do Sul escolheu Daesong-dong, que significa Vila da Liberdade, uma pequena cidade rural com cerca de 225 moradores. Nenhum visitante pode entrar ou morar lá, e eles não pagam impostos, mas esses benefícios vêm com o preço da sua liberdade. Os moradores da Vila da Liberdade têm IDs especiais e um toque de recolher às 23 horas. É bem irônico que esse lugar seja chamado de Vila da Liberdade. Disse que às vezes invasores norte-coreanos entram secretamente para sequestrar moradores e depois afirmam que essas pessoas desertaram para a Coreia do Norte voluntariamente. Do outro lado, na Coreia do Norte, cercada por minas terrestres e protegida por cercas de arame farpado e postos de observação, há um assentamento que a alguns quilômetros de distância pode parecer qualquer outra cidade, típica, com torre de água, fios elétricos e luzes onde as pessoas seguem suas vidas cotidianas. No entanto, a realidade está longe disso. Deixe-me explicar. À primeira vista, o assentamento parece ser qualquer outro, mas este lugar é tudo menos comum, pois é totalmente vazio. Construída pelo governo norte-coreano como uma medida de propaganda para atrair cidadãos da Coreia do Sul a desertar para a supostamente próspera Coreia do Norte. Esta cidade é chamada de Kijeong-dong, que significa Vila da Paz, enquanto a cidade sul-coreana de Daesong-dong já era um assentamento existente. A cidade de Kijeong-dong, na Coreia do Norte, foi construída do zero, com o único propósito de propaganda. Segundo o regime da época, este local possui lojas, escolas, um centro de cuidados infantis, parques e até um hospital, e chegou a abrigar mais de 200 moradores. No entanto, logo ficou claro que a cidade estava na verdade desabitada, sem ninguém morando ali. Os únicos sinais de vida eram alguns trabalhadores de manutenção que limpavam as ruas, e até essas pessoas provavelmente não moravam lá. Os edifícios residenciais são, na verdade, cascas vazias, sem pisos ou paredes internas, com apenas luzes instaladas, um luxo para os coreanos rurais, acendendo à noite para dar a impressão de que o lugar é normal. Alguns edifícios nem sequer possuem janelas, elas são apenas pintadas. A falta de habitantes nesse lugar se deve ao fato de que a vila foi construída como parte da guerra psicológica da Coreia do Norte Sporando-kyo. Ao retratar uma cidade do primeiro mundo, os sul-coreanos dissertassem em massa e se mudassem para o país comunista. Claro, isso não aconteceu da maneira esperada, mas esse assentamento teve outras consequências. Nesta vila, ou como quiser chamar, foram colocadas grandes caixas de som que transmitiam constantemente a propaganda norte-coreana, incluindo canções patrióticas e mensagens anti-imperialistas.
incitando os sul-coreanos a desertar para lá do outro lado da fronteira. Os sul-coreanos retaliaram ao tocar suas famosas músicas de K-pop por meio de caixas de som ainda maiores, para que pudessem ser ouvidas profundamente na Coreia do Norte o dia todo. Eles escolheram o K-pop porque ele retrata a Coreia do Sul como uma nação hipermoderna, rica, povoada por pessoas apaixonadas e especiais. Outra guerra de egos começou quando a Coreia do Sul instalou um mastro de bandeira de quase 100 metros de altura em sua parte da zona desmilitarizada. Os norte-coreanos responderam construindo um mastro ainda mais alto, com 160 metros de altura. Após sua conclusão, esse mastro se tornou o maior do mundo. No final dos anos 70, o presidente sul-coreano Chun Do-ran chegou a prometer $500 mil para quem roubasse a bandeira e a entregasse a ele. Essas hostilidades chegaram ao final de 2004, quando ambos os países perceberam que nenhum deles havia ganho nada ao tocar música alta e propaganda. O comportamento infantil continuou um pouco em 2016, mas desde então, eles caíram em grande parte em silêncio. Kijondong é totalmente restrito e os visitantes não são permitidos. Mas, se você quiser ver este lugar de perto, há algumas agências de viagens na capital da Coreia do Sul, Seul, que oferecem um passeio de um dia pela zona desmilitarizada e seus arredores, o que inclui uma visita a um observatório de onde é possível observar Kijondong e sua bandeira gigante com seus próprios olhos. Até hoje, a Coreia do Norte ainda afirma que esta cidade está cheia de vida. Mas uma observação mais cuidadosa revela que o local está mais abandonado do que um cenário de Hollywood. E embora, do lado de fora, ainda pareça bem, os edifícios estão se deteriorando devido à falta de manutenção. Kijondong é mais do que uma vila vazia. É um monumento à guerra psicológica. Outro ponto interessante sobre Kijondong é que ela se tornou um símbolo da rivalidade e da propaganda entre as Coreias. Embora a vila não tenha cumprido seu objetivo original de atrair desertores do Sul, ela desempenhou um papel significativo no cenário da Guerra Fria na Península Coreana. O local é um lembrete constante das tensões e das tentativas de manipulação psicológica entre os dois países. A visita à zona desmilitarizada e a observação de Kijondong oferecem aos turistas uma visão intrigante da complexidade das relações intercoreanas. Além de observar a vila vazia, os visitantes podem aprender mais sobre a história e as implicações políticas da divisão da Coreia. É uma experiência que combina história, geopolítica e um pouco de mistério. Além das cidades fantasmas, a Coreia do Sul possui uma rica tradição de folclore e lendas de terror. Uma das criaturas mais famosas é o Gumiho, uma raposa de 9 caudas que pode se transformar em uma bela mulher. De acordo com a lenda, o Gumiho pode se alimentar de fígados ou corações humanos, muitas vezes enganando suas vítimas com sua aparência encantadora. Outra criatura interessante do folclore coreano é o Dokaebi, um goblin travesso, que gosta de pregar peças nos humanos. Eles são conhecidos por serem tanto benevolentes quanto maliciosos, dependendo do seu humor. Algumas histórias dizem que eles podem conceder riquezas ou causar estragos. E não podemos esquecer do Cheonil Guishin, o espírito de uma jovem mulher que morreu antes de se casar. Esses fantasmas são frequentemente retratados com longos cabelos pretos e vestindo hanboks brancos, vagando por templos abandonados ou vilarejos à noite, lamentando seu destino incompleto. Se você está interessado em locais assombrados, a Coreia do Sul também tem seu quinhão de histórias de terror. Um dos mais famosos é o Hospital Psiquiátrico de Gonjiam, menos o Asilo Maldito da Coreia do Sul, localizado em Gwangju. Na província de Jeongi, o Hospital Psiquiátrico de Gonjiam ficou conhecido como um dos lugares mais assombrados da Coreia do Sul. O hospital funcionou por anos como uma instituição para o tratamento de pacientes psiquiátricos, mas fechou suas portas abruptamente na década de 1990, deixando para trás inúmeras dúvidas e mistérios. A explicação oficial para o fechamento do hospital foi que problemas sanitários, regulamentações rigorosas e dificuldades financeiras impediram a continuidade das operações. No entanto, os moradores locais contam uma história muito mais sombria. Segundo boatos, uma série de mortes inexplicáveis teria ocorrido dentro do hospital. Há relatos de pacientes que desapareceram sem deixar vestígios, enquanto outros foram encontrados mortos em situações misteriosas. Alguns dizem que os médicos simplesmente abandonaram o hospital da noite para o dia,
deixando os doentes à sua própria sorte. Outra teoria assustadora envolve o antigo diretor da instituição. Alguns acreditam que ele realizou experimentos ilegais e torturava os pacientes, transformando o hospital em um verdadeiro pesadelo para aqueles que estavam internados. O destino do diretor nunca foi esclarecido, aumentando ainda mais os rumores de que algo macabro aconteceu no local. Após o abandono, o hospital ficou intocado por anos. A estruturada, os equipamentos médicos enferrujados e os documentos espalhados pelo chão criaram um cenário perfeito para o terror. Com o passar do tempo, tornou-se um ponto de encontro para exploradores urbanos e caçadores de fantasmas, que relataram experiências paranormais dentro do hospital. Relatos, sobrenaturais sussurros e gritos na escuridão. Diversas pessoas que entraram no hospital declaram ter ouvido sussurros e gritos vindos dos corredores vazios. Alguns relatos descrevem vozes que chamam seus nomes, enquanto outros dizem ter escutado o som de pacientes chorando e implorando por ajuda, mesmo sem ninguém por perto. O quarto 206, menos o mais assombrado entre todas as áreas do hospital. O quarto 206 é considerado o mais amaldiçoado. Quem entra nesse quarto diz sentir uma pressão intensa sobre o peito, uma sensação de estar sendo assistido e, em alguns casos, até dificuldades para respirar. Há relatos de pessoas que fugiram do local após sentirem mãos invisíveis puxando suas roupas ou empurrando-as para fora do quarto. Som de passos nos corredores. Outro recurso especificamente relatado é o som de passos vagando pelos corredores, mesmo quando não há mais ninguém no hospital. Muitas testemunhas dizem que os passos vêm em direção a elas, mas param abruptamente antes de qualquer reunião. Portas e janelas que se fecham sozinhas. Vídeos, gravados por exploradores urbanos, mostram portas que batem violentamente, sem nenhuma corrente de ar aparente. Janelas que foram abertas de repente e se fecham sozinhas. E algumas pessoas dizem ter visto móveis se moverem de lugar sem explicação lógica. A aparição da enfermeira fantasma, um dos relatos mais assustadores, envolve a intimidade de uma enfermeira fantasmagórica, que ainda acompanha pelos corredores do hospital. Alguns dizem que ela aparece no final dos corredores escuros, usa um uniforme antigo e com o rosto desfigurado. Há testemunhas que desejavam se aproximar, mas a figura simplesmente estava diante de seus olhos. Pesadelos e sensação de perseguição. Muitos dos que visitam o hospital afirmam que, depois de saírem do local, passam dias tendo pesadelos intensos e sentindo uma presença invisível os vigiando. Alguns dizem que passaram a ouvir ruídos estranhos em suas casas, como se algo tivesse saído do hospital. O fim do hospital e o legado assustador após anos de abandono, e com uma fama crescente como um dos lugares mais assombrados da Coreia do Sul. O Hospital Psiquiátrico de Gonjiam foi demolido em maio de 2018, mesmo após sua destruição. A lenda do hospital ainda vive nos relatos de quem ousou explorá-lo. Muitos acreditam que, independentemente do prédio ter sido demolido, a energia sombria e os espíritos dos pacientes ainda vagam pelo local onde existia o hospital. Outro local assombrado é a Casa da Colina de Yongdeok, uma mansão abandonada que se diz estar cheia de espíritos. Moradores locais contam histórias de luzes misteriosas e sons estranhos emanando da casa. E acredita-se que a mansão seja assombrada pelos espíritos de uma família que morreu tragicamente lá. A Casa da Colina de Yongdeok. História e contexto. A casa foi construída no topo de uma colina, em uma área onde ocorreram intensos combates durante a Guerra da Coreia 1950 a 1953. Estima-se que cerca de 300 soldados e estudantes soldados existem rumores de que a casa foi abandonada devido a acontecimentos inexplicáveis e ninguém teria conseguido morar nela por muito tempo. Relatos sobrenaturais, sons e vozes estranhas. Pessoas que visitam o local afirmam ouvir gritos, sugestões e passos, mesmo quando não há mais ninguém por perto. Alguns acreditam que são os espíritos dos soldados falecidos. Aparições fantasmagóricas. Moradores da região relatam ter visto sombras humanas nos arredores da casa, mesmo quando ela estava vazia. Algumas dessas figuras tinham a aparência de soldados. Objetos se movendo sozinhos. Visitantes que exploraram a casa, dizendo que portas se fecham em sigilo, móveis rangem e objetos caem sem explicação. Sensação de mal-estar. Muitas pessoas que entraram na casa disseram sentir um peso no peito, tontura e um frio intenso, mesmo nos dias mais quentes. Registro por equipes de TV. Em 2013, a National Geographic gravou um episódio do programa e Wood integrou Inder na casa. Durante a investigação,
Os apresentadores captaram ruídos inexplicáveis e alterações na temperatura do local. Embora não haja evidências concretas de atividade paranormal, os relatos sobre a casa da colina de Yeongyeo-ok continuam a atrair curiosos, exploradores urbanos e pesquisadores do sobrenatural. Muitos acreditam que a casa guarda os espíritos dos soldados que morreram ali, tornando-a um dos lugares mais assombrados da Coreia do Sul. Relato 01. A casa da colina de Yeonhun. Menos o mistério que nunca descansou. Meu nome é Jun Seo, e eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Mas depois do que vivi em casa, nunca mais duvidei do que não podemos ver. Era uma noite fria de outono, quando eu e 2 amigos decidimos explorar a casa da colina de Yeonhundeok, um lugar que muitos dizem ser assombrados. Subimos a colina sob a luz fraca da lua, com lanternas em mãos e câmeras, para registrar qualquer coisa estranha. Ao nos aproximarmos de casa, algo já parecia errado. O vento estava forte no caminho, mas assim que cruzamos o portão enferrujado, tudo ficou estranhamente silencioso. Nem mesmo os grilos cantavam. Ao entrar na casa, um cheiro de mofo e algo metálico, talvez ferrugem, sangue preencheu o ar. O ambiente era úmido e cada passo ecoava pelos cômodos vazios. Havia móveis antigos cobertos de poeira, mas o que chamou nossa atenção foi um quadro caído no chão. Quando viramos, sentimos um calafrio. Era a foto de um grupo de soldados, provavelmente da época da Guerra da Coreia. Decidimos subir para o 2º andar, onde diziam que mais coisas aconteciam. O corredor era estreito e escuro, e então aconteceu. Ouvimos passos vindos do andar de baixo, congelamos, ninguém falava, mas podíamos ouvir claramente o som de botas pesadas subindo os degraus lentamente, um por um. Minha lanterna piscou, e por um segundo vi algo refletido no vidro da janela, menos uma silhueta escura, parada atrás de nós. Minha amiga Jia soltou um grito e saiu correndo escada abaixo. Eu e Min Ho fomos atrás, desesperados. Mas assim que olhamos para a porta de saída, ela bateu violentamente sozinha, nos trancando lá dentro. Ouvimos então um sussurro gelado perto do nosso ouvido, como se alguém estivesse ali, bem atrás de nós. Saia, agora. A maçaneta girou sozinha, e a porta se abriu devagar. Corremos sem olhar para trás. Quando chegamos ao portão da colina, ouvimos um último som vindo da casa, o estrondo de algo caindo no chão. No dia seguinte, voltamos para pegar nossos equipamentos que foram largados lá dentro. Mas algo nos arrepiou. O quadro dos soldados estava novamente suspenso na parede, como se nunca tivesse caído. Desde aquela noite, nunca mais duvidei das histórias. Há algo na casa da colina de Yeongyeo-ok que não quer ser esquecido. Algo que ainda vigia o local. Relato 02. Hospital Psiquiátrico de Gonjiam. Os Lamentos de Gonjiam. Era uma noite fria e chuvosa, quando Ji-hoon, um jovem curioso e apaixonado por histórias de terror, decidiu explorar o famoso Hospital Psiquiátrico de Gonjiam. Ele havia ouvido inúmeros relatos sobre o local, mas nada o prepararia para o que estava prestes a vivenciar. Ao entrar no hospital abandonado, Ji-hoon sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As paredes estavam cobertas de musgo e grafites, e o cheiro de mofo era quase insuportável. O ambiente era sufocante, como se o ar estivesse carregado com o sofrimento do passado. Ele acendeu sua lanterna e começou a caminhar pelos corredores escuros e silenciosos. Cada passo ecoava pelo prédio vazio, aumentando a sensação de inquietação. Enquanto explorava, Ji-hoon encontrou uma sala que parecia ser uma antiga sala de tratamento. Havia macas enferrujadas e equipamentos médicos espalhados pelo chão. De repente, ele ouviu um sussurro fraco vindo do final do corredor. Seu coração disparou, mas ele decidiu seguir o som. Ao se aproximar, Ji-hoon viu uma figura pálida e indistinta parada na penumbra. Era uma mulher vestida com um uniforme de paciente, com longos cabelos negros cobrindo seu rosto. Ela parecia estar chorando, um som que reverberava pelas paredes do hospital, como um lamento preso no tempo. Ji-hoon tentou falar com ela, mas a figura desapareceu antes que ele pudesse se aproximar. Assustado, mas determinado a descobrir mais, Ji-hoon continuou sua exploração. Ele entrou em uma sala que parecia ser um antigo dormitório. As camas estavam desarrumadas e havia marcas de arranhões nas paredes, como se alguém tivesse tentado desesperadamente escapar. De repente, a porta se fechou com um estrondo e Ji-hoon sentiu uma presença fria atrás dele. Virando-se lentamente, ele viu a mesma mulher de antes, agora mais próxima e com os olhos cheios de desespero. Ela estendeu a mão para ele,
e Ji-hoon sentiu uma onda de tristeza e dor. Era como se ele pudesse sentir todo o sofrimento que ela havia passado. Ele tentou recuar, mas seus pés pareciam presos ao chão. A mulher começou a murmurar palavras incompreensíveis, e Ji-hoon sentiu uma pressão crescente em seu peito. Desesperado, ele fechou os olhos e começou a rezar. Quando abriu os olhos novamente, a mulher havia desaparecido e a porta estava aberta. Ji-hoon correu para fora do hospital, sem olhar para trás. Ele sabia que havia encontrado algo além de sua compreensão naquela noite. Desde então, Ji-hoon nunca mais voltou ao hospital psiquiátrico de Gonjiam. Ele compartilhou sua experiência com amigos e familiares, mas muitos duvidaram de sua história. Aqueles que acreditaram ficaram convencidos de que o hospital é realmente assombrado pelos espíritos dos pacientes que sofreram ali. Para os céticos, o hospital de Gonjiam permanece apenas uma estrutura em ruínas, mas para Ji-hoon, ele será para sempre um lugar de horrores inexplicáveis e lamentos eternos. E aí, o que você achou dessa história arrepiante? Mas antes de terminar, quero pedir um favorzinho. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar seu like. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer e trazer mais histórias como essa para você. E claro, se ainda não segue o nosso canal, inscreva-se e ative as notificações, para não perder nenhum mistério na Hora de Histórias Assombradas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe seus comentários abaixo. Eu adoraria saber se você já conhece alguns desses lugares, ou se tem alguma outra lenda ou fato sobrenatural relacionado ao tema de hoje. E claro, também quero saber quais temas você gostaria de ver nos próximos vídeos. Comente suas sugestões, sua participação é muito importante para o crescimento do canal. Nos vemos na próxima viagem pelo mundo dos mistérios. Até logo!